Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. Como sempre, vamos tratar de um tema interessante, interesse de todos, e vamos trazer mais um convidado aqui, especialista super especial, e o tema de hoje é direito sucessório na prática. E eu tenho a honra de receber aqui o doutor Antônio Fidalgo. Doutor Antônio, seja Prazer. bem-vindo. Obrigado, Castelo. Se É uma honra apresente aqui minha. para o nosso público, diga quem você é, fala tudo que você faz na vida. Eu agradeço aí essa oportunidade, né? Eu venho militando na área do direito de família já há alguns anos. Então, quando fui convidado para tratar de temas específicos, né, onde tem aí alguns pontos que as pessoas desconhecem no dia a dia, me senti super honrado de poder tentar trazer esses esclarecimentos, né, para todo mundo, inclusive para alguma forma as pessoas entenderem um pouquinho mais o que é o direito sucessório, né? Porque trata de um evento que ninguém quer falar, que é a morte, né? Ninguém É, gosta de falar de morte. é mesmo. Essa é uma situação onde, principalmente o latino em geral, não tem essa habitualidade de imaginar que algum dia vai morrer. Ou então a pessoa está em vida, mas ela tem que se afastar por problema mesmo de idade, saúde, alguma outra coisa. Exato, e precisa de alguma forma fazer esse planejamento. Mas o latino em geral não faz, o brasileiro em geral não faz planejamento sucessório, não gosta, porque trata da morte. Ó, eu vou morrer, e aí, como é que vai ficar? Ah, mas doutor Então, Antônio, quem gosta de falar de morte, ninguém, né? Efetivamente ninguém. não é? Mas é um tema que precisa, infelizmente, e que às vezes, em razão de não se planejar, traz os grandes problemas para o dia a dia. A própria família, a estrutura, né, patrimonial, da forma como foi montado às vezes por aquela pessoa que falece, acaba se perdendo em razão da falta desse planejamento. Eu costumo dizer que uma empresa ela tem 3 momentos que ela tem que sobreviver. Ela tem que sobreviver às atitudes do seu próprio fundador, que ele também pode fundar uma ótima empresa, também pode quebrar a própria empresa. Ele tem que sobreviver aos filhos, né? E tem que sobreviver depois à era dos netos, dos cunhados, dos agregados, todo mundo que vem. Então, acho que uma empresa que fica bem organizada, bem estruturada, ela termina, independente de qual momento da vida ou de qual momento da história da empresa ela se encontre, ela vai sempre conseguir superar as diversidades. Seria isso? Exato. Onde você, se você fizer esse planejamento, você evita exatamente esses conflitos. E você trouxe um ponto interessante, quando você fala dos agregados, né? Ainda quando você tem no direito sucessório a permanência dos irmãos, você ainda consegue de alguma forma fazer ali uma adequação com relação ao patrimônio deixado pelo pai, por exemplo. O ruim é quando você tem, hoje você tem o quê? A característica de múltiplas famílias. Então, às vezes você tem sucessores que não são do mesmo pai, não são da mesma mãe, então você começa a ter aqueles conflitos que acabam na natureza humana, né? Onde cada um de alguma forma busca os seus interesses e acabam às vezes trazendo esses interesses particulares em detrimento à preservação do próprio patrimônio deixado pelo decujus que a gente fala, né? Que quem falece tem esse nome no direito, né? O direito coloca um nome muito de Como é que é o coisinha, nome bonito chama aí? decujus. Decujus? Decujus é o falecido, né? É o falecido correspondente. Então, Nossa, às vezes, que você tem esse problema. Quando você não planeja, você acaba deixando essas discussões para os herdeiros. Principalmente quando você fala de imposto. Porque é um ponto, inclusive, onde de alguma forma, as pessoas se perdem muito. As pessoas acham que ao receber uma herança, não tem nenhum encargo. Realmente não tem. Só a tributação. Que às vezes, inclusive, é um impeditivo para dar sequência e continuidade numa questão sucessória, só para você ter uma ideia. Por que é impeditivo? Porque Porque você tem um imposto chamado, todo estado, né, é um imposto estadual, chamado ITCMD. Novamente, aquelas siglas, né? Que é o Imposto de Transmissão, Causas, Morte e Doação. Ele é instituído pelo Estado e aonde, quando eu recebo a herança, eu sou tributado. Meu acréscimo patrimonial vai gerar uma obrigação tributária correspondente. Então, eu vou te dar um exemplo claro, que é muito comum. Todo o acervo patrimonial deixado pelo falecido se compõe de imóveis, que as pessoas não têm o recurso financeiro. Quando se trata de valores, às vezes, significativos desses imóveis, esses 4% geram um impeditivo para a continuidade do processo sucessório. Apesar que, né, a grande maioria hoje dos juízes entende que a questão tributária vai se resolver apenas quando do registro, mas ainda existem tribunais que determinam que você faça o recolhimento antes da homologação de um plano de partilha, transferir o patrimônio para quem de direito. Então isso é impeditivo. Você imagina, um exemplo, 1 milhão de patrimônio. Você vai ter que desencaixar 4%
de imediato para poder resolver e receber essa herança correspondente. Ah, se não pagar antes, não entra com o processo? Não, você entra com o processo e ele se suspende. Você nunca consegue homologar isso judicialmente. E se você for para o procedimento extrajudicial, que hoje é uma E não pode, opção, tipo assim, eu vou colocar o imóvel à venda, e com o dinheiro da venda eu quito os 4%? isso quando você consegue fazer a venda do imóvel. Sim, é muito comum. Mas às vezes você precisa o quê? Quando você vai falar de patrimônio, de imóveis principalmente, né, deixados por alguém que falece, que a gente chama de monte mor partilhável, direito sempre com aqueles nomes, né, correspondentes, você tem o quê? Você tem ele não é individual. Então você precisa destacar isso, apresentar para o juízo o valor correspondente para eventual venda. É muito comum, mas às vezes quando você tem aí um consenso, o problema é quando você tem o conflito. Quando você tem o conflito e fala de venda de um imóvel que faz parte de um acervo patrimonial, você começa a ter aqueles problemas. Porque aonde que entra o problema? Alguém vai valer que vale 10 e outro vai dizer que vale 100. E aí como é que aí você não tem naquele momento condições de discutir isso. Aquele processo de inventário não vai discutir o preço do imóvel ou quanto efetivamente vale. Então às vezes você acaba inviabilizando. Por isso a sucessão patrimonial, o planejamento sucessório é extremamente importante. Então, Antônio, nós estamos em época de Copa do Mundo, aí tem o grande Zagallo, ao morrer, né, em vida, ele deu, parece que foi quase tudo, ou muito mais da metade, para um único filho. Ele tinha, parece que 4 filhos. E os outros filhos entraram na justiça para anular essa decisão dele. Na herança, eu quero fazer um testamento. Eu posso fazer isso? Eu quero deixar um filho sem nada. Não. Existe esse direito? Não, não pode. Na verdade, você precisa preservar sempre o que a gente chama da legítima. A partir do momento que eu tenho sucessores, eu não tenho como dispor, mesmo por vontade testamentária, né, 100% do meu patrimônio. 50% tem que ficar reservado. O que ocorre às vezes, é muito comum no testamento, Mas eu posso vender. você pode vender, e também é uma outra confusão também. Às vezes é muito comum a pessoa estar com 95 anos de idade, aí os herdeiros me procuram para dizer, olha, meu pai quer vender um imóvel. Nenhum problema. O imóvel é dele? A partir do momento que tiver a licitude, que ele tá lúcido, né, que ele estiver dentro de uma capacidade ainda cognitiva de se mostrar expressando a vontade, nenhum problema. O que não pode é exatamente o que esses herdeiros fazem. Também, voltando sempre aos temas jurídicos, né, os nomes, né, é chamado pacto Corvina. Para você impedir um pai de vender um imóvel porque você está com uma intenção de herança, não pode. A partir do momento que ele tiver lúcido, tiver capacidade de expressar a sua vontade, ele tem livre movimentação do seu patrimônio. Agora, você voltando nesse caso que você comentou do Zagallo, ele só pode doar até 50% do patrimônio. Exemplificativamente, eu tenho 3 milhões de patrimônio, até 1,5 milhão eu posso dispor o meu patrimônio para você. Eu posso lá, de forma testamentária, colocar, instituir você como meu herdeiro correspondente de 50%. Eu não posso exceder. O que às vezes acaba ocorrendo na vida prática é, mesmo eu doando e naquele momento da doação, esse imóvel financeiramente, ele representa 50%, mas quando ocorre o evento morte e abre-se a sucessão correspondente, vai se apurar e descobre que esse imóvel está valendo mais. Então você precisa colacionar, sempre aquele direito com o nomezinho, né, tentando explicar. Colacionar o que é? Eu devolvo esse patrimônio pro bolo, pro total correspondente, e aí tem que fazer essa divisão em 50%. Agora, legalmente eu não posso. Eu não posso chegar e falar, eu quero deixar 100%. Eu tenho filho, tenho neto, tenho ascendentes. Não posso deixar 100% do meu patrimônio para alguém, mesmo em testamento. Ele vai ser anulado em algum momento. Às vezes não é nem lavrado, né? Normalmente hoje os cartórios têm essa característica de alguma forma, se precaver para que não tenha ali um ato depois considerado nulo ou anulável. Eu lembro que eu tomei conhecimento de um caso que era uma senhora bem idosa, e aí ela veio a falecer. E ela tinha vários apartamentos, imóveis numa cidade de Minas. A cidade era Uberaba. Ela tinha vários imóveis. E aí até apareceu um parente distante dela lá, de 4º ou 5º grau, dizendo que tinha direito à herança dela, porque ela não deixou filhos, não deixou nada. Acho que esse rapaz era até assim o filho de uma prima que pleiteou essa herança. Mas o que é comum nesse caso, o que é interessante nesse caso, é que ela deixou todo o patrimônio dela, doou para a Igreja Católica. Isso é possível? É possível. Se ela não tem descendentes ou ascendentes, ela tem a disponibilidade de 100% do patrimônio.
E esse, na eventual doação ou eventual testamento, aonde ela deixa isso já para uma instituição religiosa ou de caridade, pouco importa, a vedação é só se eu tiver descendente ou ascendente. Se eu tiver, eu não posso doar 100% correspondente. Porque o que ocorre? Eu tenho essa disposição legal, né? Esse sobrinho, ele é terceiro ou quarto grau. Então, ele não vai ter influência, ele não é impeditivo, ou se ele manejar uma ação tentando a nulidade desse testamento correspondente, ele não vai conseguir. Isso que eu falei, da pessoa doar todo o patrimônio dela para a igreja. Muita gente faz isso ou foi um caso isolado? É muito isolado, é muito isolado. Na grande maioria acaba ou não fazendo, né? O que ocorre, na verdade, às vezes é aquele desgosto com os parentes. Isso é muito comum. A gente também... É o caso do Zagallo. Exatamente. Ele fala que os procurado por filhos esse é tudo sentido. interesseiro, Exato. e ele só tinha um filho que ele tinha que Um cuidava apreço dele, maior. É. ele queria deixar tudo para ele. O que você tem, às vezes, é exatamente isso. É como, às vezes, diminuir, né, essa situação. Como é que se faz isso normalmente? E é muito comum também. Chega lá uma pessoa, me procura, dizendo assim, olha, eu tenho aqui um filho que economicamente é mais desprivilegiado que um outro. Como é que eu posso aumentar um pouco, né, eu morrendo, o patrimônio para ele? Nesses 50% eu posso doar. Eu reservo 50% e os outros 50% entrego para esse meu filho. Você acaba aumentando a parte, ele vira herdeiro Ou seu seja, e de recebe 100%, 50% eu posso fazer o que eu quiser. para qualquer Os pessoa. outros 50%... Como eu costumo brincar, porteiro do prédio. Gostou dele, achei o cara legal, cuidou. É muito comum também, sabe quando acontece isso, Castelo? Aquele cuidador, a enfermeira, a família às vezes se afasta por algum motivo e fica ali uma pessoa O cuidando. cuidador ganha afinidade. Exatamente. E acaba herdando através de um testamento correspondente. Não tem, né, vínculo consanguíneo, né, não é nem parentesco, e acaba virando herdeira através do testamento correspondente. Uhum. É muito comum. Aí uma dúvida minha aqui é o seguinte, quando alguém falece e tem um grande patrimônio, vamos falar imóveis, disso, tudo daquilo. E as pessoas já querem logo tomar posse desses bens, vender, dividir, fazer dinheiro, para cada um pegar o seu, correto? Só que o cara também, ele é dono de uma empresa, e essa empresa está cheia de problemas financeiros. E os problemas financeiros da empresa vão interferir na divisão do patrimônio que ele tem em vida? Então, o que funciona? Que ele tinha em vida, né, Isso, na verdade, já faleceu? é uma das dúvidas que é muito comum e aparece em nossas consultas quase que semanalmente. Meu pai faleceu e está cheio de dívida. No caso, até por ele ser sócio de uma empresa com dívida. Eu vou ter que herdar essas dívidas do meu pai? Não. Herdeiro não herda dívida. Quem paga a dívida é o patrimônio. Exemplificativamente, tem 1 milhão de dívida, meio milhão de patrimônio, ninguém vai receber nada. Esse 1.000 milhão vai pagar a dívida do falecido. Então, quer dizer que o patrimônio que as pessoas acham que vão pegar a mão, pode ser que ele seja utilizado 100% para pagar a dívida da empresa que ele era dono. Que é o que acabou ocorrendo. As pessoas acham que vão só herdar alguma coisa, esquecem às vezes, não sabendo. Às vezes até por um afastamento natural do dia a dia, da vida, as pessoas se afastam, não sabem que o pai tem dívida de banco, financiamento, empréstimos, está com um monte de ação trabalhista correspondente, e esses credores, eles vão se habilitar na herança para tentar receber, porque quem paga é o falecido, a herança é o dinheiro do falecido, é o patrimônio do falecido. Eu não assumo a dívida do meu pai, né? Ela vai morrer junto com o meu pai, mas a partir do momento que a herança tenha recursos para isso, é ela que vai pagar essa dívida correspondente. Então, se os filhos, esposas, filhos, estão interessados na herança de um empresário, eles têm também que se preocupar antes em saber que a empresa está saudável. Ativo e passivo, principalmente. E até a questão da sociedade entra aquele detalhe, né? Aí no caso já foge um pouco do direito sucessório, mas atinge diretamente o direito civil. Eu não sou obrigado a ficar sócio de ninguém, né? Obrigatoriamente, por isso que você fala de ter ciência de como é que as coisas estavam indo no dia a dia, ainda com a pessoa viva, é exatamente isso. No óbito, como é que está no contrato social? Porque eu não sou obrigado a manter sociedade com uma viúva, com um filho, né? Esse ânimo de sociedade não me obriga a manter. Então, às vezes, é obrigatório fazer a liquidação da cota social. Já trabalhei. E é onde aparece a dívida. Já trabalhei num caso assim. E é onde aparece a dívida. E, às vezes, valores significativos. Você tem lá ações trabalhistas, valores com o Estado. Quem vai pagar esse valor que corresponde à cota parte daquele falecido? O patrimônio deixado, você entendeu? Isso é uma confusão comum. Uma outra confusão que essa é clássica, né?
Quem não milita na área do direito também tem essa dificuldade. Essa eu costumo colocar como uma situação até corriqueira. Me casei pelo regime da separação total de bens. Separação total de bens. Meu marido faleceu. Eu viro herdeira dele em algum momento? Eu tenho direito a alguma coisa? Casei pelo regime da separação total de bens. Se é total, eu acredito que não. Então, é a confusão mais comum que se mantém até mesmo dentro dos profissionais do direito. Existe uma questão onde a gente diz o seguinte: o regime de casamento ele é muito importante quando eu vou pensar que eu tenho que me divorciar. O amor é eterno até quando dura. Quando não dura mais, como é que vai funcionar? Então é onde eu tenho que fazer essa prevenção. Patrimonialmente, eu vou eleger qual é o regime de casamento, para que no divórcio, se eu adquirir alguma coisa, por exemplo, no regime da separação total de bens, o que foi adquirido durante a construção do casamento, me divorciei, o que é teu, o que é meu, e não se discute mais isso. Isso é claro. Ah, é? Mas e no óbito dessa pessoa que casa pelo regime da separação total de bens? Sobre os bens pessoais, particulares que a gente fala, tem a incidência? Essa pessoa que é viúva, ela vira herdeira desses bens pessoais? Nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Tá E vendo? Vocês aí que estão tudo querendo dar o golpe do baú, vocês ficam pensando. Ela vira herdeira e tem uma reserva legal de 1/4, independente do regime de casamento. E tem um ponto mais ainda que precisa ser analisado, que é o direito real de habitação. A viúva sempre vai ter direito a permanecer no imóvel eleito como bem de família. O bem não de família, mas o bem aonde habitualmente viveu e morou com aquela pessoa. Então, é uma outra situação também. Quando a gente fala de múltiplas famílias, né? Às vezes é filho que não é da mesma mãe. Então, falece o pai. Chega a pessoa lá e diz assim: mas ela está morando num apartamento de 1 milhão, aonde eu sou dono também. Eu quero vender esse imóvel. Não vai poder. É o direito real de habitação. Essa viúva vai permanecer nesse imóvel. Esse imóvel é partilhado, cada um vai pegar a sua cota à parte correspondente sem nenhum problema, mesmo que tenha casado pelo regime da separação total de bens. Os herdeiros vão receber lá a sua cota à parte correspondente e essa viúva vai continuar permanecendo morando nesse imóvel. Então, se a pessoa casou no regime separação total de bens, assim mesmo ela tem direito a alguma coisa. Ela vai virar herdeira nos bens particulares e sempre com uma reserva de 1/4. Imagina que eu tenha 10 herdeiros para dividir um imóvel que eu comprei antes de me casar pelo regime da separação total de bens. Sobre esse imóvel, eu que sou a viúva, mesmo tendo casado pelo regime da separação total de bens, eu vou ter direito a 1/4. Fica reservado 1/4 desse valor. O restante divide com meus outros 10 herdeiros. Certo. Mesmo 1/4, né? Porque o que acontece? As pessoas planejam, eu te falei, ninguém quer saber de morte. A pessoa casa. Bom, se eu me separar, como é que vai ficar? Só que no óbito, o regime de casamento nos bens particulares não vai influenciar. Ela vira sucessora dele. Você acompanhou aquela briga que sempre vira e mexe tem matéria sobre isso? Teve até no Fantástico uma vez, sobre a herança da dona das casas pernambucanas. Sim, sim. Você lembra desse caso aí? Sim. Caso confuso aquele lá, né? Exatamente, é onde você tem o quê? A questão do planejamento sucessório. Nesse caso específico, houve ali até um testamento, só que foi, ou melhor, alguém tentou anular, indicando a existência ali da não sanidade de quem estava doando, né? Ela já não tinha mais aquele capacidade cognitiva de expressar a vontade. O que a gente faz hoje? Quando você tem pessoas acima de 70, 75 anos de idade, a gente normalmente hoje pega uma declaração de um geriatra e anexa junto ao testamento exatamente para que não tenha futuramente alguém alegando a falta de sanidade. Você já pega um médico atestando isso. Parece que lá nesse caso tinha um negócio de uma cuidadora lá. Exato, que acabou recebendo uma parte. Quer dizer o que eu te falei. Mas que lá numa briga aí, não sei se... E ainda tá permanecendo, porque ali é muito envolvido, né? O patrimônio, você imagina, em valores... Parece que tinha um negócio lá de uma relação estável também, era uma mulher, uma coisa, né? Essa é outra situação que tem muito no dia a dia, aonde as pessoas convivem durante um período curto, né? E acabam depois tendo o direito sucessório garantido na sua grande maioria. Porque viver em comum com alguém, eu não preciso de lapso temporal, né? O Estado hoje não diz, a lei não diz quanto tempo eu preciso morar com alguém para ser considerada companheira. E a companheira no óbito permite a ela é trazida à mesma condição de esposa e ela vai concorrer com os herdeiros. É uma outra situação que gera muito conflito.
volto a te dizer, múltiplas famílias, estou ali já no terceiro relacionamento e vivendo em união estável durante 5 anos com uma pessoa. Essa pessoa que vira viúva, que é companheira, para poder, inclusive, se habilitar no inventário, vai precisar abrir uma ação, né, de reconhecimento de união estável para depois poder se habilitar e concorrer com os eventuais herdeiros nos bens particulares. Aí que volta a questão do planejamento. Pois é, a gente já falou aqui muito de planejamento sucessório. Agora vamos falar assim, de algumas questões um pouco mais práticas, assim, que eu penso assim, né? É muito comum, quando você vai fazer esse tipo de inventário, né? Que é a divisão dos bens ali, você aparecer bens que não existiam naquele momento no inventário. Como é que é isso? É a chamada sobrepartilha. Como é que funciona? Hoje o procedimento de inventário, o arrolamento de bens, ele tem 2 procedimentos. Eu posso fazer via judicial ou via extrajudicial, em cartório. A característica para poder ser feito no extrajudicial é todos maiores, capazes, e existir o acordo com relação à divisão de patrimônio. Eu não levo para o extrajudicial discussão. Eu vou lá com a coisa já redondinha, pronta, especificamente já definida. Patrimônio, partilha, quem vai ficar com o quê, e cada um dando-se satisfeito pela cota que está recebendo o correspondente. Tanto em uma quanto em outra, na questão do inventário, você acaba, às vezes é muito comum, você acaba descobrindo um patrimônio posterior. Você faz isso através do quê? De uma sobrepartilha. O grande problema que às vezes ocorre é a sonegação desse patrimônio. E onde é que a gente descobre se a pessoa tem qualquer coisa no nome? Tem um local certo para fazer O isso que aí? se busca hoje é, você vai fazendo as investigações, imposto de renda, você busca hoje qualquer patrimônio, né, existem hoje meios de pesquisa no Brasil inteiro, patrimônio registrado. A dificuldade é quando existe a informalidade na aquisição. Comprei, mas não registrei no cartório. Você tem aquela questão da cadeia sucessória de contratos, né? Eu faço um contrato de gaveta com você, aí é feito com outro, com outro, com outro. Às vezes se perde no meio do caminho essa situação e você não consegue trazer esse bem para poder dividir isso entre os herdeiros. Porque eu não preciso ser dono, né? Eu não preciso ter a matrícula do imóvel em meu nome para poder transferir para os herdeiros, né? A gente diz o direito aquisitivo. Esse direito aquisitivo é que transfere. Tem valor pecuniário, eu transfiro qualquer coisa para qualquer pessoa. Sim. Se a questão depois vai ser registrável, vai ser possível levar isso para um registro, uma matrícula de imóvel, uma outra situação. Eu, no direito de sucessão, como juiz de família, transfiro para alguém algo que possa ser apurado. Se eu apresentar o mínimo de prova que aquilo é seu, mesmo que seja ali uma área onde às vezes você não vai ter a possibilidade nunca de fazer uma regularização momentânea registral, eu transfiro para você. Existe valor apreciável financeiro, eu transfiro para os herdeiros. Então, Antônio, eu vejo muita gente falar essa coisa de quem a pessoa mora no imóvel e depois quer ter o direito do uso capião, né? Uso de capião, isso. Uso capião. Até o jogador Vampeta falou que aí ele, membros da família dele não tinham onde morar, ele emprestou a casa dele para o pessoal morar, depois os próprios parentes entraram com uso capião contra ele. Mas eu queria retratar aqui uma situação que é assim: a pessoa ela comprou um imóvel financiado, pagou, quitou, mas eventualmente ela não deu tempo de transferir o imóvel para o nome dela, mas está quitado no banco. Não tem dívida mais sobre aquele imóvel. E aí, enquanto ele estava em vida, ele alugava o imóvel para um terceiro. E esse terceiro morando lá há muitos anos, 10 anos que seja, nesse imóvel. Aí, de repente, essa pessoa que é a dona desse imóvel vem a falecer. E aí, ele não tem filhos, mas tem irmãos. Como é que fica a questão desse imóvel? A pessoa que está morando pode criar um problema ou simplesmente esse imóvel vai entrar lá junto com o inventário desses herdeiros que são irmãos, por exemplo? Você vai ter um problema nessa situação quando esses irmãos às vezes conhecem essa situação de que a pessoa viveu ali numa condição de locação. Empréstimo nunca vira uso capião, não tem como. Pode ser verbal, eu posso te fazer um empréstimo, a gente chama isso de, eu estou te caucionando, eu estou te dando ali aquela garantia de morar num local para você poder, de alguma forma, de forma gratuita ou onerosa, não importa. O problema é quando você não tem o registro documental disso. Você imagina, irmãos, tenho 6, 7 imóveis, deixo lá um morando, pego um parente meu, emprestei, ou um amigo, deixei morando lá. Então, mas nesse caso aqui,
A pessoa estava morando no imóvel, contrato de aluguel, o aluguel venceu aqueles 30 meses e vai se renovando automaticamente. Aí a pessoa veio a falecer no meio do caminho. E agora os irmãos estão fazendo inventário das coisas do irmão que faleceu. Sim. E como é que fica isso? Esse imóvel vai entrar na partilha correspondente. Esses irmãos, se o contrato, aí vem para o contrato da direito civil, né, onde vai verificar a questão contratual. Se o contrato estiver ainda em vigor, né, no prazo determinado, esses irmãos ou os herdeiros vão ser obrigados a dar continuidade ao tempo locatício correspondente. Se já tiver por um prazo indeterminado, o inventariante, inclusive, já pode manejar uma ação de despejo, pedindo lá de forma voluntária a desocupação do bem. Imagina que eu tenha um imóvel onde está uma locação, alguém falece no percurso, porque vem a figura do inventariante. Isso talvez seja um ponto bom para a gente comentar aqui. O inventariante, ele tem a obrigação de cuidar do patrimônio. É exatamente nesse aspecto. Quando você fala de pesquisa patrimonial, isso é obrigação do inventariante. E tem um prazo para a família fazer isso? É questão tributária, 60 dias. O pagamento do imposto ITCMD, ele tem um prazo de 60 dias, mas eu não tenho penalização. O que eu digo assim, se a família ela não ingressou com uma ação para requerer a posse desse imóvel, que está, em tese, alugado para um terceiro, e já se passou, sei lá, 5 anos. Prescreve isso aí? Não, prescreve? o que ocorre é o seguinte, passou os 5 anos, você tem o prazo para que a pessoa entre com a questão do uso capião especial. Imagina um imóvel urbano com menos de 250 metros quadrados, que é o padrão que se tem. Acima disso, você vai precisar ter uma regrinha maior ou um lapso de tempo maior e a prova diferente. Essa pessoa que vai entrar com a ação de uso capião, obrigatoriamente vai ter que intimar os irmãos. É o espólio, né, que a gente fala. Então, a partir do momento que essas pessoas tiverem ciência do manejo, da ação do uso capião por parte do locador, imóvel, vai apresentar oposição, dizendo, não, ó, isso aqui nunca foi uma posse mansa e pacífica. Que o uso capião nada mais é do que isso. Apesar de mas se eles não fizeram nada nesses 5 anos... É que se for intimado e apresentar, não há nenhum problema. Não, o problema é isso, é a desídia. Passados 5 anos, cabe ao meu direito de eventualmente entrar com a ação de uso capião correspondente. Mas assim mesmo eles podem contestar. Exato, porque está baseado no quê? Está baseado no empréstimo, professor. Não há aluguel é um empréstimo. Exatamente. Aluguel funciona aí como exatamente. Existe ali uma relação jurídica, um negócio jurídico, onde alguém cede um bem, né, temporariamente para alguém mediante pagamento. Então não há as características do uso capião não prevalecem. O uso capião é aquele imóvel abandonado. É aquele imóvel que fica lá 5, 6 anos, eu entro, ninguém paga imposto, ninguém paga IPTU, ninguém conserva, eu vou conservando durante os meus próximos 10 anos, e às vezes, quando você faz a intimação, nem comparecem eventualmente. Houve uma desídia, deixaram para lá realmente o imóvel. Mas se eu não sei quem são as pessoas, o endereço dela, o contato dela, como é que eu posso entrar com a ação e intimá-las? O uso capião ele vai pegar na matrícula, ele se inicia pela matrícula. Certo. Eu preciso contar a história. É que às vezes tem a sonegação da informação que eu era locatário, né? Esse que é o grande problema. Normalmente quem entra com uso capião nunca vai processualmente confessar dizendo que em algum momento teve um contrato de locação. Ele vai dizer que teve a posse mansa e pacífica sem oposição da parte contrária. É isso que ele faz. Ele vai sonegar. É uma questão que às vezes você precisa trazer para o processo quando intimado, porque quem vai ser intimado são as pessoas que originariamente se encontram na matrícula do imóvel. O processo de uso capião se inicia por isso. A matrícula, ou melhor, a intimação, ou a citação, né, que é o primeiro ato processual para responder ao processo de uso capião, ele obrigatoriamente tem que seguir a regrinha da matrícula do imóvel. Pouco importa em nome de quem esteja. É aí que gera aquele problema que você falou. Quando você tem os contratos de gaveta, essa cadeia sucessória se perde. Você não vai descobrir. Às vezes a pessoa vai ter sucesso no processo de uso capião pela perda do acompanhamento. Não é que houve uma desídia, às vezes desconhece. E acaba sendo deferido o uso capião correspondente, em razão dessa situação. Então a pessoa que, nesse caso, mora de aluguel, já se passou, sei lá, 5 anos, 6 anos, 7 anos, é possível que ela ficou imóvel. Se ela estiver pagando aluguel, não. Agora, se ela parar de pagar e ninguém, de alguma forma... Sim, parou de pagar porque a pessoa morreu. Exato. Ela pode, eventualmente, em algum momento, pleitear. Mas ela vai, obviamente, trazer ali um equívoco, um erro processual que ela não vai contar, na verdade, de fato, como é que ela adquiriu essa posse. Ela vai vir com uma outra história diferente da contrato de locação. Porque se ela apresentar o contrato de locação, a posse mansa e pacífica perde
esse elemento, que é o elemento característico do usucapião, se perde. Então ele tem que dizer que sempre morou lá sem contrato de aluguel. Exatamente. Que sumiu todo mundo, ninguém mais procurou e ele manteve a posse de forma ininterrupta durante 5 anos. Ficou morando lá porque deixou morar, Exatamente. foi ficando. Ninguém procurou para poder, de alguma forma, incomodar. Na vida prática, como é que você faz isso? Como é que você prova que você não foi incomodado nunca? Você vai pegar a certidão de propriedade, a certidão no fórum, verificando as ações que estão distribuídas no seu nome. Não tem nenhuma ação ali possessória, né, de reintegração de posse, de despejo, alguma coisa. Eu fiz a prova de que eu não fui incomodado durante 5 anos. Não estou pagando aluguel, não estou pagando mais nada há 6 anos. Pessoa, eu tive até informação que a pessoa faleceu. Herdeiro não me procurou. Manejo a ação e vejo a sorte, né? Mas é óbvio que a premissa está sempre numa informação equivocada, né? Na verdade, não houve ali a desídia por parte dos herdeiros. Né? Agora, eu te perguntaria o seguinte: quais são as fraudes mais comuns nesse tipo de direito sucessório? Tem fraude, não tem? Muitas. Múltiplas famílias, aonde aquele irmão sonega. Porque o que acontece? Qualquer procedimento de arrolamento de bens, do inventário, da sucessão, ela se baseia no quê? Na declaração de óbito. O nome já diz, é uma declaração, é declaratório. Eu, que sou um dos filhos, posso chegar lá e esquecer um irmão meu que faleceu e que tinha 2 netos. Isso também é mais comum que você imagina. Eu esqueço os meus sobrinhos, né? Aí eu vou alegar normalmente depois, quando isso é descoberto, na questão. E quando é que você descobre? Quando alguém em algum momento vai lá e faz a venda desse imóvel. E aí o netinho, que às vezes se torna maior de idade, ou já está com a maioridade, fala, mas aquele imóvel era do meu avô. E descobre que aquele imóvel não existe mais. Aquilo de alguma forma já foi transferido, foi feita a sucessão e passado para alguém. O distanciamento das famílias gera os conflitos no arrolamento de bens. Doutor, já aconteceu alguma situação assim inusitada, do tipo, por exemplo, a pessoa veio a falecer, caso do homem, aí descobre-se que tinha filho, ex-esposa, tinha tudo. Aí tinha mãe, tinha pai, tinha tudo. Mas de repente aparece 1 ou 2 amantes aí que reivindica uma relação estável. Já aconteceu isso? Já. Mas qual que é a dificuldade? É a prova de que existe uma relação de uma união estável. Para que eu tenha legitimidade para poder entrar no inventário, eu tenho que ser reconhecida como companheira. Essa pessoa que é a amante nunca vai ser conhecida como companheira. Não? Se ele tiver casado efetivamente, para fins sucessórios, não. Já dizia Marília Mendonça, né? Amante nunca vai ter direito nenhum. Efetivamente não. O que você às vezes tem esse reconhecimento é na questão previdenciária. Às vezes existe a divisão da pensão por morte em situações específicas. Agora, no direito sucessório, se ele tiver casado, né, efetivamente casado, mesmo que afastado da família por um prazo de 2 anos sem ter lhe dado motivo... Mas a amante não tem direito nenhum, senhor Antônio? Não, nenhum. Oh, rapaz, a amante vai continuar dela, né? como amante. Ela não vem de alguma forma, porque ela não substitui. O casamento tem forma. A união estável, não. Só que ela não tem uma união estável, porque tem um elemento essencial. Ele estava casado. Então o regime, para ele, a sucessora, a herdeira, é sempre... Mas se ele tinha a tal como se fosse uma segunda família? Os filhos vão ter, a esposa não. Ah, é? O filho vai entrar. Isso já aconteceu. Surge o filho após o casamento. Recentemente, no processo do Espírito Santo, surgiu lá um herdeiro, que a família desconhecia. Volto a te dizer, como ninguém acha que vai morrer, quando morre, as coisas aparecem de uma forma, professor, que chega a ser engraçado. E essas questões de família, quando elas vêm de forma surpresa para todo mundo, choca a família inteira. Pô, mas meu pai tinha um outro filho, meu pai tinha uma outra família, e família mesmo, constituída, casa, patrimônio comprado, até patrimônio, mas já às vezes em nome da companheira posterior, que aí gira uma outra briga, né? Mas estão morando numa casa que era do meu pai, então aí você precisa fazer toda uma pesquisa patrimonial e se perde, né? Às vezes você não consegue trazer, por exemplo, uma casa que a pessoa comprou para amante, vamos dizer assim, né? Ou para a segunda família, múltiplas famílias, aonde você não consegue trazer e linkar isso trazendo para o patrimônio dele, né? Então vai se perdendo nessa situação, né? Isso também choca a gente, mas é engraçado. Eu recentemente tive isso no Espírito Santo. Apareceu um herdeiro, realmente já no finalzinho do processo, surge lá um herdeiro e é legítimo. Eita! E ali não teve uma sonegação na declaração de óbito por má fé.
de quem estava declarando. Era por realmente Não total desconhecia. desconhecimento. Tanto que no meio do processo foi reconhecido. Pô, Né, eu essa estava aqui, situação. rapaz, defendendo as amantes, achando que as amantes tinham direito de alguma coisa. Não, Não tem nada, absolutamente nada. coitadinha. Não, não. Ó, Por, tem que por ficar isso, esperto com por isso que isso. eu volto para você no início da nossa conversa. O planejamento sucessório é nesse sentido. O que normalmente faz? Quando a pessoa tem múltiplos relacionamentos, entende que uma tem direito, ela pode entrar. Aí não dá para dar essa dica, quer dizer, mas eu vou deixar, né? Essa dica. Pô, Entra no testamento. Você não pode dispor de 50% do seu patrimônio? Pega esse 50% e deixa ela como garantidora lá do seu patrimônio. Não, mas eu tô falando depois que a pessoa morreu. Aí depois, então, mas isso que eu falo, quando você acha que é eterno, você acaba tendo esses problemas. E deixando até às vezes para amante, né? Brincando aqui de uma forma bem lúdica, você acaba deixando até esse problema. Mas mesmo quando tem várias famílias, os filhos têm direito, né? Filhos legítimos reconhecidos, não há como ser sonegado o direito correspondente. A pessoa pode ficar bravo, espernear, mas vai ter que dividir lá com o patrimônio. Olha que coisa, hein? E eu achava que essa pessoa do relacionamento adjacente, vamos dizer assim, ela poderia amanhã pleitear a união estável e ter o direito de herdeira. Não, se casado, manteve assim até o final da vida. Não vai conseguir. Não há como ela pleitear. Só os filhos, né? Exatamente, porque o casamento tem forma. E a esposa, vamos dizer assim, junto com esse falecido, deu a forma regular que precisa. Dona Antônia, qual foi o caso assim mais inusitado, mais engraçado assim, que tem uma situação assim atípica? Eu já vi gente que deixou a herança para o cachorro, herança para isso. O que você vê muito, o que é muito comum, e é até curioso, é isso. Filhos que se ausentam durante 20, 30 anos da vida do pai, né, são herdeiros, e você é procurado pelo irmão. Também não tem mais descendente, nem assim, ele sabe da existência e tenta de alguma forma buscar esses recursos correspondentes. E a pessoa vem e ainda vem, totalmente ausente, professor. Imagina 30 anos sem conseguir ver uma filha, né? Eu já fui constituído para poder tratar de um caso desse. Eu acho que o Pelé teve uma situação, não vou dizer que seja igual, mas alguma coisa parecida com isso. Sim, e não reconheceu a filha, teve a necessidade de fazer o exame de DNA, mesmo reconhecido, e depois essa menina até falece. Eu lembro dela. Transcurso, virou vereadora lá em exatamente, Santos. acabou até falecendo, né? Correspondente. O que também é muito comum, quando a gente sai aqui da área de São Paulo, quando você fala de áreas rurais, principalmente fora de São Paulo, você tem também, quando você fala de sonegação de patrimônio, essa situação de encontrar compra e venda de fazendas por procuração. É uma coisa também que às vezes nos choca, né? Não é habitual, mas você encontra isso como dia a dia, né? Eu tenho recentemente lá Maranhão, recente não, já há alguns anos a gente administra isso. Vira e mexe, aparece alguém dizendo, não, olha, eu vendi esse imóvel, eu comprei esse imóvel, que você tem lá uma procuração. Eu faço uma compra e venda de um imóvel rural, que tem até um valor financeiro apreciável, tem ali, às vezes, a sua continuidade com relação à questão agrícola, e é comprado e vendido por uma procuração pura e simples. Uhum. Essas são situações que nos trazem aí o dia a dia do direito. Certo. Mas, doutor Antônio, então, umas perguntinhas assim mais pontuais aqui, tem quase indo para a reta final, mas vamos lá. União estável tem os mesmos direitos? Tem. A partir do momento que é reconhecido, antigamente não. Antigamente a companheira mesmo reconhecida, você não tinha o mesmo direito. Hoje, o que ocorre? Quando eu reconheço a união estável, o regime de casamento é sempre da separação parcial de bens, da comunhão parcial de bens. Então é como se eu tivesse casado, então, os bens amealhados, né, adquiridos durante aquele período da minha união estável, eu viro meeira. E a essa companheira vai se ter o direito daquele 1/4 da reserva sobre os bens particulares, que é onde dá a grande confusão. Aí vem, mas ela vai ter direito ao imóvel do meu pai, comprou na época que era casado com a minha mãe, que ficou para ele? Vai ter direito a 1/4. 25%. 25% reservado. Mas nós somos em 10 irmãos, ela vai levar mais que a gente? Tá, mas aí me qual a dúvida aqui agora? Tem um imóvel lá de 1 milhão, ela tem direito a 25%. Só que o pessoal mora lá, a viúva, todo mundo mora lá. Tem que vender o imóvel? Não, então, quando você fala viúva, aí nesse sentido ela preserva, aí que não vende. Lembra que eu te falei? Você viu, senhor Antônio? Tem muitas moças aqui no estúdio, estão tudo preocupadas com isso agora. Existe o direito real de habitação. Lembra que eu te falei? Para essa companheira que é reconhecida como companheira,
e a ela é atribuído o regime da comunhão parcial de bens, também se traz a ela o direito real de habitação. O direito real de habitação, o que que é? O imóvel que eu, durante a minha vida em comum com essa pessoa que faleceu, a gente residiu, morou ali, esse imóvel ele não pode, ele se torna, eu não consigo alienar, mesmo tendo outros herdeiros. Ele vai para a partilha, ele é dividido para todos os herdeiros, é registrado em nome deles, mas eu não tenho como vender. É uma prerrogativa minha. E como é que fica essa posse, esse direito? Ela vai permanecer enquanto ela bem entender. Enquanto ela estiver viva ou quiser permanecer nesse imóvel, ela vai morar lá sem oposição. Ou seja, a pessoa ganha o direito desses 25%, mas não exerce de fato esse direito. Ela pode morar nesse bem correspondente, né, durante esse período que bem entender. Enquanto ela, é prerrogativa dela. Tem que fazer uma amizade com a viúva, né? Exatamente, exatamente. Que também é isso, às vezes você tem lá vários bens, né, onde até o valor patrimonial que ela reside é maior do que o restante, você partilha e ela continua vivendo. São Bernardo do Campo também, recentemente, a gente traz isso como exemplo, né, não tem como, né? A herdeira não tem nenhum imóvel onde morar. A viúva está morando num imóvel de 3 milhões e vai continuar morando. Essa herdeira tem direito à metade desse imóvel? Tem, porque ela é filha. Mas ela pode alienar esse bem? Não, não pode. Depende da vontade ela vai continuar pagando aluguel enquanto a viúva estiver viva ou ainda assim quiser permanecer dentro do imóvel. Então aí tem gente que antecipa essa morte aí para pegar posse do imóvel, depois se dá mal? Ah, sim. Aí você tem situações, eu venho atravessando aí já alguns 4, 5 anos. Eu imagino que se eu tenho, você falou um exemplo, 3 milhões. Eu tenho um imóvel vale 3 milhões. Eu sou dono metade desse imóvel. A outra pessoa já está lá com 80 anos, vamos dizer assim. E eu estou morando de aluguel. Já teve pessoas que meteu os pés pelas mãos aí. Olha, a gente não conseguiu comprovar, mas a gente já teve um processo onde observou situações como essa. Vou te dar um exemplo claro, onde diferença de idade significativa, alguém vem, busca um reconhecimento da união estável e após esse reconhecimento ocorre um óbito suspeito. Sim. Isso já aconteceu. Já aconteceu. Mais uma vez, Mas é óbvio que tem as consequências se descoberto, né? Aí você vai perder todo esse direito patrimonial correspondente. A pessoa quem comete o crime sempre acha que nunca vai ser descoberto, né? Mas na verdade o direito real de habitação, professor, por que foi instituído? Que exatamente a gente tem que pensar o lado ao contrário. Era muito comum alguém viver com alguém durante 30 anos, naquele único imóvel que tinha, que pertencia só ao casal correspondente. Os outros filhos vinham e tiravam aquela senhora de 80 anos de idade. Despejava, aí sim, poderia manejar através de uma ação, né? Despejar o quê? A mãe? Não, a companheira. Acabam tirando a companheira dentro de casa. Isso já não pode mais. Despejou a... acaba tirando ela da habitação correspondente. Porque ela era amante. Exatamente. Não, era companheira. Mesmo reconhecido, esse direito real de habitação, anterior à modificação da lei, ela não se estendia automaticamente para a companheira. Agora você entendeu? Então os herdeiros vinham e manejavam o quê? Uma ação de reintegração de posse, alienação de bem comum, extinção de condomínio e ao final tirava uma pessoa que às vezes viveu 30 anos com o pai sem, né, não ter para onde ir. Então, na verdade, quando você vem com esse direito real de habitação garantido também à companheira, é muito mais uma questão dessa proteção efetiva. Não na questão muito mais, não patrimonial, mas muito mais na proteção de quem às vezes viveu uma vida inteira morando numa casa que não lhe pertencia. Bom, legal, muito boa explicação. Agora, mais pergunta aqui. Bom, filho fora do casamento possui o mesmo direito. Você já falou que possui. Sim, isso. Hoje não existe mais isso, né? Não existe essa distinção. Filho é filho. Né? O que ocorre, às vezes, é você fazer o reconhecimento pós-morte. Cria-se uma dificuldade, às vezes. Mas agora uma perguntinha assim. Em que situações eu posso deserdar um filho? A deserção de um filho, né? Ela está atrelada a um sentimento de abandono. Certo. Né? Mas eu preciso manejar uma ação judicial. Não há como eu colocar isso... Só no testamento. Não. A deserção ela precisa de um motivo justo e precisa ser convalidado pelo Poder Judiciário. Eu atravessei na minha vida profissional 2 ações, né, de indignação correspondente. É muito ruim, porque vem toda uma história muito triste de abandono efetivo, emocional correspondente. Ainda voltando um pouquinho no tema anterior, desse das companheiras, é o caso do Gugu, né? Você tinha 3 filhos e a união estável comprovado com uma moça lá, uma senhora lá. Sim. E aí, inclusive, ela teve filho com ele. Isso. Nessa condição, o que acontece? Ela se torna
herdeira nos bens particulares. E durante o período que viveu com ele, comprovado, o lapso temporal correspondente, ela se torna meieira. Os E ela, 25, acho que ela levou, inclusive, acho uma grande parte. E acabaram fazendo uma composição final. eles Então, pararam para... como envolvia muito dinheiro, você acaba, às vezes, fazendo essa composição. Né? Que o dinheiro, às vezes, dependendo do volume, você consegue fazer uma composição melhor. O problema é quando você tem poucos imóveis. Né? Certo. Então quer dizer que para mim deserdar um filho, eu tenho que estar com uma ação. Você precisa manejar Eu uma não ação. posso simplesmente fazer uma declaração no cartório. Não, essa declaração ela pode até ter um peso correspondente, mas você vai ter que fazer prova. Ela precisa ser convalidada pelo Poder Judiciário. Estimação de indignação, que é uma das ações mais, não é que é difícil, ela é muito traumática, né? Porque se traz para a mesa, às vezes, problemas familiares de 30 anos. Abandono efetivo mesmo. Vou te dar como exemplo, 4 filhos, 3 irmãos só se conheceram no dia da audiência. Só para você ter uma ideia do grau de abandono. Pra você ter uma ideia, não conheciam, sabiam da existência, mas se conheceram somente no dia da audiência para declarar o pai como indigno. Tem esse caso aí que deu muito o que falar na época, daquela menina, a Suzane von Richthofen. Exato, é um exemplo. Que ela parece que vai herdar o patrimônio lá que ficou, que morreu. É do tio, do pai não. Dos pais não, porque ela tentou contra a vida deles. Né? A deserção também é resultado por isso. Quando eu, de alguma forma... Ela foi deserdada pela justiça. Mas você viu, mesmo ela tendo assassinado os pais, houve a declaração judicial dessa deserção correspondente. Precisa ser provado, precisa ser convalidado pelo Poder Judiciário. Mas ela está herdando... a vida dos meus pais, né? Ou de quem eu vou suceder, é um motivo para poder resultar na deserção. Então o que ela está herdando é patrimônio do tio. Daquele tio que faleceu, o irmão do pai. O dos pais, ela ficou fora. Meu Deus, ainda ficou com o patrimônio do tio. Mas você observa que isso demandou tempo e foi declarado judicialmente. Não é de imediato, não é algo automático. A deserção, mesmo quando atentado contra a vida de quem eu teria que suceder, ela não é um procedimento, não é algo que automaticamente, não é por ofício. Né? Então essa é uma informação importante. Ó. Eu vi falar que muitos filhos mataram os pais para ficar com a herança, essa coisa toda. Então, se for descoberto, perde. Perde, não há como. Atentou contra os seus ascendentes ou a quem de alguma forma você vai suceder, você vai ter a perda do direito de herança correspondente. Isso já falou, né, que a pessoa que mora no imóvel fica lá, se for companheira, mesmo que não seja casada, fica lá muito tempo. É disposição dela, declaração de vontade, vai permanecer lá enquanto bem entender. Ou entrar em acordo para uma venda correspondente. Esse exemplo que eu te falei, 3 milhões de imóvel, a herdeira paga aluguel. Vai continuar pagando aluguel? Infelizmente vai. Não há como manejar uma ação para poder tirar essa pessoa desse imóvel, porque era o imóvel habitual. Eu estou pensando aqui no caso da Suzane, aí ficou com o imóvel do tio. A herança do tio, porque ele falece de forma natural. Como os pais estavam falecidos, obviamente eu imagino que se alguém poderia manejar eventual ação ali, mas... É que parece que ela tem um irmão, e o irmão parece que tem problemas psiquiátricos. Talvez até em decorrência, exatamente. Talvez em decorrência até dessa situação, porque quem manejaria essa ação seria o irmão, contra a irmã, né? Para também não afetar diretamente. Você vê se não tem outros sobrinhos, né? Se tiver outros sobrinhos, de alguma forma, eu imagino que alguém em algum momento vai manejar uma ação aí para tentar fazer com que ela não tenha direito a essa sucessão do tio. Bom, qual que seria então o maior conselho para quem deseja evitar problemas futuros? Como eu já te falei, planejamento sucessório, ele é a única forma de alguma forma, a única forma de alguma forma se evitar problemas. Tanto na questão patrimonial, se fala de tributos correspondentes, bem como evitar esses conflitos. Quando você fala ainda de irmãos que têm ainda uma convivência, você ainda consegue manter. O problema é quando você tem os agregados, cada um criando a sua família, e aí é natural, cada um vai buscando os seus interesses, ou você já traz ali o neto, né, o bisneto, e acaba você tendo aí conflito de interesse. Quando você tem o afastamento familiar, você vai ter o conflito na sua grande maioria, não há como. Ou quando é múltiplas famílias, pais diferentes, mães diferentes, e acabam de alguma forma resultando aí sempre nessa situação de não se chegar num consenso, a ponto de o patrimônio se perder. Sei. Também é muito comum, mais do que você imagina. Você já reparou, você vai para o litoral, você vê aquele monte de casas às vezes abandonadas, na sua grande maioria, 90% daquela casa abandonada, se você for pegar o histórico de imóvel, está atrelado a isso. É alguma coisa que alguém sucedeu, teve uma briga e aquilo ficou sem ninguém tomar conta. Largado ali. Exatamente. Meu Deus. Então, mas
São coisas que, infelizmente, a gente tem que pensar antes, né? Exatamente. Tá. Mas é aquilo que eu te falei, a questão da morte é difícil, né? No dia a dia, de imaginar que vai. Mas é algo que ocorre, vai acontecer e às vezes de forma Vai acontecer, inesperada. só ninguém gosta de falar, né? Exato, e de forma inesperada. E nesses casos todos que o doutor tem participado, caberia em alguns casos aí a realização de perícia? Sim, principalmente na questão onde a gente fala de valor patrimonial. Quando você tem a parte do patrimônio, quando você tem a necessidade de fazer a colação, quando eu dou alguma coisa além ou transfiro para alguém de uma forma superior, você vai precisar contabilmente trazer o valor financeiro desses bens, né? Em algum momento, o arrolamento de bens tem cálculo, tem valor, né? O quanto eu vou adquirir, além de nominativo, eu preciso também quantitativo trazer esses valores, E para também saber se não para houve exceção de transferência patrimonial. fazer essas investigações também de fraude, alguém que A escondeu. movimentação posterior ao óbito. Você É. tem isso com. A lei permite o quê? Que eu utilize os recursos, eventualmente. Imagina que eu seja viúva e tenho uma conta conjunta. Fiz lá uma movimentação após o óbito de 14, 15 mil reais para poder cobrir a Despesa do do funeral. funeral. A lei permite isso. O problema é quando você encontra, e isso também é muito recente, a pessoa falece às 14 horas de uma segunda-feira, às 15 horas tem uma movimentação de 480 mil reais na conta corrente transferindo para uma outra conta. Não pode, né? É no dia do óbito? Mas é óbvio que ali tem toda uma situação onde a perícia vai precisar ser trazida exatamente para isso. O horário, como foi feito, qual é o estado mental dessa pessoa que faleceu, se tinha expressão de vontade, porque normalmente alega isso. Não, olha, meu marido falou para mim poder transferir porque era melhor, né? Normalmente é a desculpa que é dada. Mas você precisa trazer a investigação exatamente para isso. O estado mental, o horário, como é que foi feito, a dinâmica de tudo isso, porque se busca o que com isso? A sonegação patrimonial dos outros herdeiros, que normalmente não são filhos do casamento, desse último casamento, são de famílias anteriores, e acaba ocorrendo essa situação. Então, uma última pergunta aqui. Vamos imaginar a seguinte situação, que veio aqui agora à minha mente. Você correu óbito, foi feito inventário, correu tudo certinho, foi para a justiça homologou toda a partilha de bens, e aí, ok, está tudo certo, tudo bonitinho, tudo ok, tudo homologado pelo juiz, ponto. Passam-se 5 anos ou mais, aparece um herdeiro legítimo. Como é que fica essa primeira partilha? Prazo de 10 anos. Se ele não se habilitar, a gente chama isso de habilitação de herdeiro tardia, você tem um prazo de 10 anos. Aí 10 anos. Exatamente. Esses 10 anos é que vai, de alguma forma, delimitar essa situação da perenidade ou não. Ora, e o que ocorre? Imagina que depois de 6 anos aparece um herdeiro. O imóvel, às vezes, já foi alienado, já não existe mais o imóvel. Aí, na prática, isso vai virar obrigação de indenização. Nesse caso, o herdeiro que recebeu vai precisar indenizar a cota parte correspondente. Não, por exemplo, a pessoa... Não porque ele responde pela dívida, mas ele recebeu mais do que podia. Vamos pensar essa situação, que era um imóvel, sei lá, 5 milhões, aí tinha 5 filhos, esses 5 filhos resolveram vender esse imóvel e cada um pegar 1 milhãozinho. Só que aparece o sexto herdeiro. E aí? Cada um vai ter que dar uma partezinha do que recebeu, não tem como. Mas Deus. O prazo é de 10 anos. Confusão não termina nunca, hein? Nunca, não tem fim. Não tem fim. A união estável também. Eu tenho um prazo de 10 anos para entrar com a união estável, correspondente. Caso recente também, recentemente. Apareceu lá uma namorada e tem elementos suficientes para poder comprovar. E está no finalzinho da partilha de bens. Como é que você faz? Não tem como. Você suspende o inventário e vai discutir a união estável correspondente ou não. Ela entra, diz aqui, ó, excelência, para aqui porque eu sou dona. O senhor não pode homologar aqui porque... Mas já passou 6 anos, já passou. Não encerrou por questões tributárias e agora vai suspender para poder saber se ela era companheira ou não. Se for, tudo que foi feito aqui precisa ser refeito, incluindo ela dentro dessa característica de bens adquiridos durante a Seria alguma coisa semelhante nessa linha, aquele caso que a gente conhece? Exatamente. Exatamente. Você suspende aqui, bate na porta de quem tem a fazenda do rolamento, porque é o que eu te falei, o início de qualquer processo de arrolamento de bens é a certidão de óbito, e ela é declaratória. Não tinha companheira, era viúvo, deixa filho João e Maria, e aparece o Pedrinho depois. É declaração, o Estado não vai atrás, ele não vai saber se tem herdeiros ou não, né? Não vai saber se tem mais herdeiros, é declaratório.
boa-fé, né, declaratória. Eu declaro que existe só 2 herdeiros, e o que você falou da sonegação, acontece isso para neto. Some o neto. O irmão lá, de repente, faleceu e deixou netos. Sobrinhos. Alguém esquece dos sobrinhos. Aí é Nossa, proposital. é. Aí tem penalização. Se descoberto que é através de má-fé, você vai ter lá uma penalização sempre legal correspondente. Bom, doutor Antônio, a questão é o seguinte, olha, é muita informação, É muita. é muitas situações. Eu sempre vejo, vira e mexe, uma disputa dessa passando na televisão, um famoso, alguém que tinha muito patrimônio, divisão, os filhos contestando, participação em empresas, muitas questões envolvidas. Olha, foi um prazer aqui enorme conversar com o doutor. Doutor, faça aí a sua finalização dessa fala maravilhosa que foi esse dia de hoje. Eu agradeço essa oportunidade, porque exatamente é isso. A ideia de transmitir, no direito é isso, né? A gente tenta traduzir e trazer uma facilidade para o pessoal no dia a dia poder entender um pouquinho essas nuances, né? Principalmente quando a gente fala de herança, porque herança todo mundo vai passar em algum momento. Casamento, relacionamento, herança é algo que nós estamos no dia a dia. É diferente de ser sócio de uma empresa, ser dono de vários imóveis. Não. A sucessão e a questão com relação à união estável, um casamento, é algo que nós vamos vivenciar no nosso dia a dia. Então eu me sinto aqui como honrado de poder, de alguma forma, passar para todos que vão nos assistir, e até para Honrado você. é o nosso público aí que Não teve tenha a dúvida, para poder ter, de oportunidade, dividir um pouco essa experiência no dia a dia. de conhecer um pouco mais essas questões sempre Sim, polêmicas e sim, tal. Ou seja, tome cuidado, sim. tome cuidado antes da coisa. Planejamento, essa talvez seja a palavra-chave para tudo. Tanto para o casamento quanto para a Eu sucessão. falo para tudo na vida, é que as pessoas não gostam de planejar nada. Elas vão deixar a vida me levar. Depois toma na cabeça. Acontece. Bom, então, Zé Antônio, só te agradecer mesmo. A gente sabe, nós somos parceiros aí em negócios, eu sou parceiro do seu escritório de advocacia, você é parceiro do meu escritório de perícia. E foi uma honra recebê-lo aqui e a gente bater esse papo. Então, eu queria convidar vocês a seguir aqui o nosso canal, curtir nossas redes sociais, acompanhar nossos episódios, que sempre vai ter uma aula de direito, uma aula de algo assim que seja interessante para todos, né? Conhecer, o conhecimento nunca é demais, né, doutor? Nunca, nunca é demais. Então, este foi mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. Eu te espero no próximo episódio.